noite, boa segunda-feira, está no ar mais um Esporte RBA. Hoje é feriado, mas aqui na RBA TV a gente não para, o esporte também não para. Então a gente está aqui para mostrar para você aí de casa tudo que está rolando aí no esporte regional, estadual, nacional e até mundial. Confira aí então quais são as manchetes de hoje. Situação continua delicada para os catarinenses na Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos mostrar os gols da rodada de ida das semifinais da Liga Futsal. Tem Ibiramense na briga por vaga na decisão. Pilotos do Alto Vale se destacam em disputas radicais de ciclismo. Futsal de Rio do Sul conquista título do Regional Centro-Oeste da Olesc. Basquete rio-sulense não consegue pódio da Copa Santa Catarina. Título do estadual adulto masculino fica para Blumenau. E mais, as emoções de mais uma prova de Fórmula 1, com vitória de Nico Rosberg no México. Tá aí, né? Muita coisa no programa de hoje. E a gente começa falando de futsal. Não tem mais catarinense, infelizmente, na briga pelo título da Liga Nacional, mas ainda tem um ibiramense aí junto com uma equipe tentando o título e as semifinais prometem pegar fogo, né? Porque só tem time bom aí disputando ainda as vagas para a decisão. E a gente mostra agora para você como é que foram os jogos de ida da semifinal. Confira. Jogando em seus domínios, o Corinthians vencia por 2-0 o jogo contra o Orlândia, time do ibiramense Felipe dos Santos. Mas a equipe da casa teve um apagão e permitiu que o adversário virasse o duelo para 3-2. No fim, o gol de Simi evitou o pior e garantiu pelo menos um empate. 3-3, e agora o Alvinegro precisa vencer o jogo de volta por qualquer placar para ir à final. Já o Sorocaba deu um passo importante rumo à decisão. Em casa, a equipe venceu o Carlos Barbosa por 3-0, com 2 gols do craque Falcão, que volta de lesão. Com o resultado, o Sorocaba joga pelo empate na partida de volta no Rio Grande do Sul. Em caso de vitória do Carlos Barbosa por qualquer placar, a partida vai para a prorrogação, com vantagem do empate para o time gaúcho, que teve melhor campanha na soma de toda a competição. E agora a gente fala de futebol, né? Campeonato Brasileiro da Série A teve jogos no final de semana, rodada completa, claro. E a gente vai conferir agora os resultados desses jogos. A gente começa com os jogos de sábado. São Paulo venceu o Sport por 3-0. Ponte Preta 1-0 no Joinville. Avaí e Cruzeiro empataram em 1-1 e Coritiba e Figueirense também 1-1. No domingo, Santos venceu o Palmeiras por 2-1 no Clássico Paulista, né? A gente passa agora para a segunda página para mostrar os outros jogos de domingo, porque a rodada, né, foi completa, bastante jogos do Campeonato Brasileiro. O Grêmio venceu o Flamengo por 2-0, o Atlético Mineiro perdeu em casa para o Corinthians 3-0, Chapecoense e Atlético Paranaense ficaram no 0-0 e Vasco e Fluminense. O Vasco perdeu em casa por 1-0 e Goiás venceu o Internacional por 2-1. E os gols dos catarinenses, é claro, a gente tem aqui para mostrar para você. Confira. A Ponte Preta marcou o único gol na partida contra o Joinville. Rodinei cruzou e a zaga tricolor desviou. A Macaca se mantém assim na briga para entrar no G4. Já o Jack, com essa derrota, segue ameaçadíssimo pelo rebaixamento. Com 30 pontos, a equipe segue no Z4, na penúltima colocação da tabela. No jogo da ressacada, um gol para cada lado. O time da casa saiu na frente com Rômulo. Mas o ex-jogador do Atlético de Ibirama, Leandro Damião, deixou tudo igual. Outro catarinense que segue ameaçado pelo fantasma da Série B. O Leão tem 35 pontos na 16ª colocação. E o Figueirense não está muito melhor não, hein? Uma posição acima apenas. E a equipe também ficou no empate em 1-1 com o Coritiba. Resultado ruim para os dois times, aliás. Juan e Iago marcaram os gols ainda no primeiro tempo. Seguindo ameaçado de queda, o Figueira chegou aos 35 pontos na 15ª colocação com esse resultado. Bom, a gente já meio que falou a classificação dos catarinenses, mas a gente vai conferir agora na tabela a classificação toda, né, da Série A do Campeonato Brasileiro. A gente vê aqui na tela, então, como está a classificação nesse momento. Corinthians ainda é o líder com 73 pontos, Atlético Mineiro em segundo com 62, Grêmio 59 em terceiro e o Santos fechando o G4 com 53. Aí aparece o São Paulo em quinto com 53, Internacional em sexto com 50, mesma pontuação da Ponte Preta. O Sport tem 49, o Palmeiras 48 e o Cruzeiro 45. Esses são os colocados aí, os 10 primeiros colocados. Agora a gente vai para a página de baixo, né? A segunda página, a parte de baixo da tabela. Temos aí o Flamengo com 44 pontos em 11º, Fluminense 43, Atlético Paranaense também 43, Chapecoense 40,
Figueirense 36, Avaí 35. E na zona de rebaixamento, temida, Goiás com 34, Coritiba também 34. E lá na lanterninha, Joinville e Vasco, ambos com 30 pontos e bem pertinho aí de serem rebaixados do Campeonato Brasileiro. E agora a gente passa para o esporte regional, para mostrar o que é destaque aqui na nossa região e também um pouco do que é destaque também fora daqui, também inclusive no esporte mundial. Confira aí no Curtinhas do Esporte. Com cerca de 1.500 pessoas no ginásio municipal de Ibirama, foi aberta a 16ª etapa microrregional do Festival Dança Catarina, que até ontem teve 56 apresentações entre as competitivas e mostras de dança. Ibirama cedia há 3 anos o micro e já realizou até um regional. Estiveram na cidade nesse final de semana grupos de dança da casa, além de Presidente Getúlio, José Boatê e Vitor Meireles. Blumenau foi o campeão estadual de basquete masculino adulto. O final de semana teve ainda Rio do Sul em quadra na Copa Santa Catarina. A equipe do Alto Vale ficou com a 4ª colocação dessa disputa, perdendo a briga pela medalha de bronze para Xaxim por 65-53. Joinville venceu Florianópolis na decisão. Atletas de Ibirama estiveram no Festival Estadual da UCA de Atletismo em Florianópolis e conquistaram 5 ouros e 1 bronze na competição. Luana Pereira e Luiz Henrique Schneider se preparam para competir nos Jogos Abertos de Santa Catarina. Já a judoca de Taió, que compete por Blumenau, Luana Lima, conquistou medalha de prata na Copa SKD, disputando a categoria menos de 48 quilos. 2 equipes catarinenses estão na final da Taça Brasil 2015 de futsal feminino. São as 2 equipes mais fortes aqui do estado, Chapecó e o Barateiro de Brusque. Essa vai ser a 3ª final consecutiva entre as 2 equipes nessa temporada. O time de Brusque levou a melhor nas 2 mais recentes, a da Liga Universitária e a do Estadual. O time aqui do Vale conta com a atual melhor jogadora do mundo, a Ala Amandinha, campeã do último Mundial com a seleção brasileira. O primeiro jogo da final é hoje, às 8 horas da noite. Falando em futebol feminino, a equipe da Roberta Schroeder, natural de Ituporanga e que começou a jogar em Rio do Sul, não conseguiu avançar para a semifinal do Campeonato Brasileiro. Ela atua no Kinderman de Caçador, que saiu da disputa na primeira fase. Seguem na briga as equipes Adeco, São José, Tiradentes e Rio Preto. Já o Umuarama, do agroholandense William Ariel, está perto de chegar à decisão da Série Ouro do Campeonato Paranaense de Futsal. A equipe venceu o primeiro jogo da semifinal por 8-2 diante do Paranavaí nesse final de semana. E no esporte mundial, Paulo Orlando se tornou o primeiro brasileiro a ser campeão da World Series de Beisebol, na conquista do Kansas City Royals, que fechou em 4-1 a série melhor de 7 contra o New York Mets, com uma vitória por 7-2. Foi a primeira conquista da equipe desde 1985, que coincidentemente foi o ano em que nasceu o brasileiro. Aí, ó, dando sorte, né, o brasileiro pro time aí. E agora a gente continua falando do esporte aqui da região, porque a gente vai mostrar os ciclistas aqui do Alto Vale que também mandaram muito bem no final de semana. E você confere agora quais foram os resultados. Nathaniel Giacomozzi não conseguiu o bicampeonato, mas continua sendo um dos melhores pilotos do Brasil no Enduro Series. Ele foi o vice-campeão brasileiro, com a 4ª colocação na 3ª e última etapa, em Itaipava, no Rio de Janeiro. Esse foi o 2º ano do piloto na modalidade, que é nova aqui no país. Na primeira vez, ele foi campeão nacional. Já no mountain bike, atletas aqui da região estiveram na 5ª etapa do Circuito Sol, em São Pedro de Alcântara. Na categoria Pro, que tem o percurso mais longo, o pódio da Master A1 teve 2 representantes da região. Claudemir Vaz, de Lontras, foi o grande campeão. E Juliano Erne, de Aurora, ficou em 4º. Os 2 atletas estão na briga pelo título do campeonato nesse ano. Claudemir assumiu a liderança geral com o título dessa etapa. Na Master A2, Adélio Celários, de Ituporanga, ficou com a 2ª colocação. E o piloto de Rio do Sul, Almir da Luz, foi o 4º na categoria veteranos. Alair Xavier, de Rio do Sul, que era o líder da elite masculina, não competiu porque se recupera de lesão. Lembrando que tem só mais uma etapa do Circuito Sol. E para você entender como é que tá quente a briga aí nessa competição, na categoria Master A1, que tem esses 2 atletas do Alto Vale brigando, a diferença é de 3 pontos de um para o outro, do primeiro para o segundo, para tentar o título da temporada. Então pensa só como é que vai ser essa última etapa do campeonato, né?
E a gente ainda vai falar muito de esporte. Hoje a gente vai mostrar aí uma figura do esporte que faz parte do esporte rio-sulense, tem muito para contar pra gente, que é o Raul Ferrari. Ele também vai falar de coisas da atualidade. E já a seguir, é claro, hora de falar de Fórmula 1 no momento da velocidade. A gente volta já.